E na Bíblia, a gente vê muitos exemplos disso, de homens que não acreditavam neles mesmos. Por exemplo, vamos falar de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Ele se via daquela forma. E a família dele também via ele daquela forma. Tanto é que quando o profeta veio, porque Deus falou, vai na casa de Jessé, que lá está o rei de Israel. O pai dele nem chamou ele, os irmãos dele nem chamaram ele. Porque, quem é Davi? Davi é um pastorzinho de ovelha. Mas Deus olhava para Davi, ele via um rei, o rei de Israel. Um homem segundo o coração dele. Então, a gente não pode deixar com que a gente aceitar os rótulos que as pessoas colocam na gente. E além do mais, os rótulos que nós mesmos colocamos em nós. Sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso. José, ele era um sonhador. E ele começou a contar os sonhos para os irmãos dele. Os irmãos dele falaram assim, quem você pensa que você é? Mas ele era um sonhador. Aí os irmãos dele jogaram ele num poço, ele foi vendido como escravo. Mas Deus não via José como um escravo. Deus via José como o governador do Egito, o segundo homem depois de Faraó. Mas e José, quando ele estava lá na prisão, como que ele se via? Eu sou o coitado. Também, por que eu fui falar para os meus irmãos que eu tive um sonho? E aí a gente vai tendo medo de contar para as pessoas os nossos projetos, para que a gente não seja julgado. Isso vai fazendo com que a gente... São os ladrões de alegria, né? Se a gente pode dizer assim. Parece que ser feliz incomoda. Moisés, quando a sarça lá, o Senhor apareceu para ele na sarça lá, ele falava, Deus, quem sou eu? Eu sou gago, não sei nem falar direito, Jesus. Vai, Moisés, eu sou com você. Você vai ser o libertador do povo de Israel. Você vai tirar o povo do Egito e vai levar o povo para a terra prometida. Mas quem que Moisés era? Ele se enxergava como um nada, um ninguém. Mas aí quando o Senhor entra na jogada, eu falo que quando o Senhor entra numa cena, quando o Senhor entra na vida da gente, ele começa a tirar as travas que tem na nossa visão. Parece que a nossa visão está distorcida. É como quando uma pessoa não enxerga e ela começa a usar o óculos, ela fala, nossa, não tinha visto isso antes. Mas é o Deus entrando, é o óculos. A pessoa falou, colocou um óculos, ela começou a enxergar as coisas de forma nítida. Porque até então ela estava enxergando tudo embaçado. Não é? Agora é como Deus entra na nossa vida. Quando o Senhor entra na nossa vida e a gente tem um encontro genuíno com Ele, a gente começa a enxergar, a gente começa a ver, a gente começa a se olhar de uma forma diferente. A gente começa a se respeitar os nossos limites, porque todos nós temos limites. E o Senhor sabe disso. Todos nós temos falhas. E o Senhor sabe disso. Perfeito é só Ele. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, nós vamos decepcionar pessoas, nós vamos entristecer o Senhor em alguns momentos, mas Ele nos ama tanto que Ele nos perdoa, Ele fala, vai lá filho, vai que eu estou com você. Então, vamos aprender a não deixar que essas vozes contrárias venham roubar a nossa identidade.